eu sou terapeuta ocupacional, então, das equipes de rendimento, né, do esporte de rendimento do SESI São Paulo. Vou contar um pouquinho para vocês como que é meu trabalho, o que, que eu faço, o que, que uma TO pode contribuir dentro do esporte de alto rendimento. Eu vou só falar rapidinho, para vocês saberem um pouco da minha graduação, de como começou tudo, para a gente entrar direto no esporte. Eu sou graduada pela PUCamp, fiz a faculdade de 97 até 2000. Fiz uma especialização de terapia de mão e membro superior na Unifesp. Eu acho que isso aqui é uma coisa que dá bastante embasamento para trabalhar com esporte de rendimento, a terapia de mão, que é basicamente o que eu faço dentro das equipes de alto rendimento. Então, eu trabalhei, depois que eu terminei a especialização na escola, no Lar Escola São Francisco, eu fiquei lá como terapeuta de mão durante 1 ano. E esse ano a gente recebia, né, eu trabalhava na reabilitação de mão, e a gente recebia os pós-operatórios da escola São Paulo, né, da faculdade do Hospital São Paulo. Em 2002, eu entrei no SESI, no Centro de Reabilitação. Antes de ter o esporte lá no SESI, a gente tem um centro de reabilitação onde a gente abrange vários tipos de pacientes. Então, a gente tem a parte de ortopédica, tem a parte de neuro e a parte infantil. Hoje, a gente está mais focado na saúde do trabalhador, dentro da reabilitação. Em 2008, então, eu virei a terapeuta ocupacional de referência do esporte. Eu saí da reabilitação e fui trabalhar exclusivamente com os atletas de alto rendimento do SESI São Paulo. Em março de 2013 a 2015, eu fiz parte do projeto, eu não sei se vocês sabem que o governo tem um projeto de Bolsa Pódio, Bolsa Atleta, e essa bolsa é uma bolsa que o atleta, na verdade, o nome é Bolsa Atleta. Bolsa Pódio são para poucos atletas que têm pódio, que são os atletas mais notórios daqui do Brasil. E essa bolsa, ela complementa o atleta poder pagar a sua comissão técnica. Então, eu fiz parte da comissão técnica da Ana Marcela, que é uma nadadora, uma maratonista, né? Ela é campeã mundial, já foi a maior campeã mundial do mundo, mesmo com mais números de medalhas, né, de ouro, e a gente fez parte eu, um fisioterapeuta, o treinador dela, e um massoterapeuta, fizemos parte dessa preparação para as Olimpíadas de 2016, no caso, foi as Olimpíadas do Brasil. E foi legal porque a gente bateu o pé que lá não tinha terapia ocupacional. Então, na verdade, eu não entrei como terapeuta ocupacional dentro do projeto, eu entrei como massoterapeuta. E isso a gente brigou no COB para poder incluir a terapia ocupacional como podendo fazer parte da comissão atlética, da comissão técnica de um atleta de alto rendimento. Mas a gente ainda está brigando, ainda não existe. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho, para vocês entenderem como que caiu a terapia ocupacional dentro do esporte de alto rendimento. E a gente começou assim no esporte normal, no esporte, e não no paradesporto, que tem mais a cara da terapia ocupacional, né? Mas eu já caí de paraquedas bem no esporte mesmo. Então, assim, o SESI, em 2008, ele começou a investir no esporte. A gente começou com o polo aquático. O SESI São Paulo, ele tem, no estado de São Paulo inteiro, várias unidades. Tem unidades que são só escola, tem unidades que são centro de treinamentos, tem unidades com teatro, cultura, lazer e tudo mais. A minha unidade é a unidade que abrange todas essas áreas. Então, a gente tem o setor de reabilitação, a gente tem a parte de saúde, a parte de educação e a parte de lazer. Então, lá no meu CAT, que a gente chama cada unidade de CAT, que é a CAT Vila Leopoldina, eles começaram a investir no esporte e o nosso CAT foi o primeiro centro a receber esses esportes de alto rendimento. No caso, a gente começou com o polo aquático
E aí eu era ainda da parte da reabilitação, então esses atletas vieram só técnico e atletas, e aí eles precisavam, por ser atletas de alto rendimento, eles tinham uma demanda da reabilitação, do trabalho de recuperativo, do trabalho de tratamento, e aí a gente começou a fazer uns atendimentos junto desses atletas do polo aquático. Era só a equipe masculina, então uma equipe pequena, então eu conseguia dividir a minha agenda de reabilitação, pacientes normais, com os atletas de alto rendimento. Então, nessa época, a minha agenda era dividida. Eu trabalhava na Reab e trabalhava com os atletas. Em 2009, chegou já uma estrutura maior, que chegou o vôlei de alto rendimento, e aí já chegou com a estrutura toda do vôlei mesmo. Então, com o físio esportivo, com o seu massoterapeuta, com o seu médico do esporte, com toda uma estrutura de equipe de alto rendimento. Nesse mesmo ano, chegou também a natação e a maratona aquática, e aí essa demanda já foi ficando um pouco mais difícil eu ter que dividir meus pacientes idosos em saúde do trabalhador junto com os atletas. Lá a gente tinha, né, reabilitação, todo mundo sabe, a gente tem horário marcado. Atleta não, ele está na piscina, sente uma dor no ombro, ele sai correndo da piscina, vem de sunga e tudo para o setor, e aí a gente não conseguia conciliar minhas pacientes agendadas com pacientes atletas não agendados. E aí isso foi virando uma bagunça, a gente resolveu, então, montar uma equipe exclusivamente para trabalhar com atleta de alto rendimento. Então, foi uma TO e 2 físios, a gente ficou num setor exclusivo só para os atletas de alto rendimento. E aí foi em 2009, então, que a gente fez essa formação. Em 2015, depois desde 2008 até 2015, até hoje, o SESI investindo em esporte, a gente achou necessário montar um centro de referência em ciências do esporte para mostrar mesmo o trabalho que a gente faz, que é um trabalho de excelência. A gente tem uns aparelhos caros, aparelhos de alto nível de esporte, de rendimento. A gente tem uns aparelhos lá, que é um isocinético, o Dolorclet, são aparelhos que, geralmente, existem em campos, assim, em centros que tratam de futebol, que é um dos esportes que mais demandam um dinheiro. E aí a gente resolveu mostrar isso para o pessoal, para fazer ciência mesmo no que a gente faz, até abrindo a área da terapia ocupacional. Até o CRC foi montado mais por causa da TO, para mostrar mesmo como que a TO pode estar contribuindo com isso. E o CRC, então, foi montado em 2015, a gente funciona até hoje, a gente atende atletas de outros clubes, de outras modalidades, e o atendimento maior que tem lá é da terapia ocupacional, porque, geralmente, os outros clubes, atleta de alto rendimento, já tem seu físio, já tem seu nutri, já tem seu psicólogo, mas não tem a TO. Então, na verdade, eu só que tendo mais no CRC atletas de fora. Esse daqui é só uma parte do nosso CRC, que a gente chama, da equipe, né? O CRC, a gente chama tudo, a gente oferece todos os serviços, tanto a parte, como a gente tem todos os aparelhos, a gente oferece até as avaliações, mas eu vou mostrar para vocês só a reabilitação, mas a gente chama de CRC os preparadores físicos também, o personal trainer, o preparador físico técnico, tudo isso faz parte do centro de referência. Então, na reabilitação mesmo, hoje ele é composto por uma terapeuta ocupacional, que sou eu, 8 físios, 1 biomecânico, 5 nutricionistas, 3 psicólogas do esportes e 3 médicos. A gente está falando não só do meu CAT, mas eu estou falando do estado inteiro. Então, assim, esses 8 fisioterapeutas, tem os fisioterapeutas do vôlei Bauru, do basquete de Franca, SESI Franca, vôlei SESI Bauru, os da natação, que agora é em São Bernardo. Então, são todos os físios que trabalham com esporte de alto rendimento do SESI São Paulo. E TO só tem eu. Por enquanto, né? A gente quer que tenha mais. Então, o esporte de rendimento começou no SESI em 2008, como eu falei para vocês, o polo aquático. Ele visa, então, desenvolver o esporte no cenário nacional, mas lá a gente tem um projeto que é Atleta do Futuro. O SESI tem esses atletas de nome, o vôlei, nosso time de vôlei é um time importante, um dos principais times hoje da Liga Nacional, que é da Superliga, mas a gente dá muita ênfase na base. Então, assim, o foco do SESI é a base. Então, ele serve esses grandes
grandes atletas, a Etienne Medeiros, que é a nossa nadadora, ela serve para servir de modelo para aquele atleta. Então, o SESI, o objetivo do SESI é ser formador de atleta, e não comprador de atleta. A gente tem os times tops, a equipe adulta top, mas eles só servem de exemplos para a gente conseguir formar atleta. Então, esse é o nosso foco, é ser formador de grandes atletas. A gente hoje tem 10 modalidades olímpicas, 5 paralímpicas, e esses foram os resultados de 2017. Mas nessas últimas Olimpíadas e Paralimpíadas, a gente teve um resultado muito bom também, é que eu não consegui pegar os dados dele. Esses são os esportes que a gente tem em várias unidades, cada unidade recebe um esporte específico. Eu deixei aqui marcado a natação, o polo aquático e o vôlei, porque são os esportes que eu mais tenho contato, são os esportes que ficam na minha unidade, o centro de treinamento deles ficam na minha unidade, então é onde eu vivencio muito mais com eles. Eu acompanho, a natação saiu esse ano, é o primeiro ano que a gente está sem, porque eles montaram uma piscina para natação em São Bernardo, então eu trabalhei com eles desde 2009 até o ano passado, direto. E aí mas eu vou falar bastante deles porque foi uma equipe que foi uma modalidade que eu tive bastante vivenciamento, assim, bastante vivência. Então a gente tem o basquete SESI Franca, que em 2017 fez um convênio com o Franca Basquete, agora é do SESI também, e o do vôlei feminino, que agora também fez uma fusão em 2011 com o Bauru, que vocês devem ouvir falar, porque são esportes de mais mídia, né? Então, eu vou falar um pouquinho da minha atuação, o que eu faço. Deixa eu pôr todas as fotos. Então, eu participo hoje, eu participo de tudo, desde o processo das reuniões com as comissões técnicas, que é o coordenador, o técnico, os preparadores físicos, o físio, o nutricionista, a psicóloga. A gente faz uma reunião de pré-temporada para preparar esses atletas para a próxima temporada. Nessas reuniões, a gente conversa sobre tudo, assim, como vai ser o esquema de competição. Por exemplo, a natação tem 3 grandes competições no ano, que são competições seletivas para mundiais, seletivas para Olimpíadas. Então, a gente vê como que a gente já sabe todo o processo de treinamento. Isso é uma coisa importante de saber, porque a gente sabe quando que vai ser a frequência maior deles no setor, qual vai ser a queixa maior deles no setor, de acordo com a fase de treinamento que eles estão. Isso serve tanto para a natação, tanto para o vôlei, como para o polo aquático, que são as modalidades que eu faço mais parte. Depois dessas reuniões com as comissões técnicas, isso a gente fica fazendo de tempos e tempos. Das reuniões, a gente faz as avaliações individuais, que são as avaliações na pré-temporada. Eu trabalho muito junto com a terapia ocupacional. Eu trabalho muito junto com a fisioterapia, então fica TO e físio sempre juntos no mesmo setor. Eu não tenho um setor separado do meu e nem gostaria. Eu acho que a gente trabalha melhor juntos mesmo. E aí nas avaliações individuais a gente faz as avaliações específicas de cada esporte. E aí a gente pega um histórico. Se eles têm uma lesão, um histórico de lesão de membro superior importante da temporada retrasada, um pós-operatório, alguma coisa desse tipo, aí eu entro com a minha avaliação mais específica. Uma avaliação que eu faço sempre do polo aquático, por exemplo, como eles têm, é a força de preensão palmar, que está aqui, ó. Essa avaliação é obrigatória na pré-temporada. Então, essa a gente fica medindo na pré-temporada, e eu meço no meio da temporada, e final de temporada, para eu ter um embasamento. No começo da temporada, também, a gente faz bastante palestra com os atletas novos, os atletas da base, de importância de aquecimento, de membro superior, a importância do gelo, pós-treino, coisas bem básicas em referente ao treinamento. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai perguntando, porque para mim é tão comum, então eu acho que todo mundo sabe. Então, depois de que a gente faz essa avaliação, a avaliação de pré-temporada, a gente reúne tudo com o fisioterapeuta, e aí a gente vê se tem algum atleta que tem algum déficit muito importante, ou de força, ou de equilíbrio, ou alguma coisa que exija a vinda dele no setor. Então, a gente sempre até mapeia, assim, tem uns atletas que estão bem dentro de estar voltando, retornando ao esporte, a gente acha que com a preparação física vai tudo bem, tem uns que a gente
gente mapeia, ele está começando a ter um pouquinho de déficit aqui no infra, então acho que era melhor dar um exercício mais específico na preparação física, aí a gente conversa com o preparador físico, ele monta uma planilha. Aí, se a gente acha que é um déficit muito importante, que ele tem que frequentar o setor, a gente já avisa o técnico e já marca os preventivos, que a gente chama de preventivo individual. Todos os atletas, todas as equipes, na verdade, fazem preventivo em grupo, uma vez por semana, que são esses exercícios. Então, a gente, pela fase de treinamento, a gente sabe se é importante para ele trabalhar mais ombro, trabalhar mais punho. Então, sempre tem uns exercícios que a gente faz também junto com a fisioterapia. Então, tem membro inferior, membro superior. É sempre um global, assim. E aí, uma vez por semana, eles fazem. A gente, depois de muito tempo fazendo isso, a gente descobriu que a gente tem uma queda muito grande de tratamento, principalmente de ombro, no setor, depois que a gente introduziu uns exercícios de preventivos para eles no decorrer da semana. E aí, esses preventivos também vão de acordo com a fase de treinamento. Vocês estão vendo eles aqui fazendo mais um exercício de estabilização de ombro, aqui uns exercícios bem mistos, e aqui já é mais um relaxamento, porque eles estão em fase de competição, então a gente faz mais um alongamento, um relaxamento. Às vezes, a psicóloga entra junto e dá uns exercícios, umas técnicas de respiração e tudo mais. Lá no SESI, a gente é uma equipe multidisciplinar, mas que a gente trabalha muito a interdisciplinaridade. Então, todos os profissionais se conversam. Então, eu estou sempre na quadra conversando com o técnico, sempre eu estou na academia com o preparador físico, a psicóloga sempre está lá dentro do setor vendo o tratamento de a nutricionista vê que tem um atleta que vai ficar afastado 4 semanas, ela já vai lá no setor para conversar com ele para mudar a alimentação dele, para ele não ganhar peso nessas 4 semanas. Então, sempre a interdisciplinaridade funciona muito bem dentro da nossa equipe. Então, não é assim, cada um está lá no seu quadradinho, vai lá no preparador físico e faz o que ele mandar. Não, eu sei tudo que eles estão trabalhando lá na preparação física de membro superior, o preparador físico sabe tudo o que está acontecendo aqui, se eu fiz uma órtese para ele melhorar um trabalho lá, se ele está parado por causa de uma fratura aqui. Então, sempre a gente está muito interligado nisso daí. Aí eu faço bastante também o atendimento, né, lógico, ambulatorial. Como eu falei para vocês, eu trabalho muito com a parte de terapia de mão, então faço orientações posturais muito com o pessoal da base, de mochila escolar, de mochila pesada. As nossas mochilas, depois eu mostro para vocês, todos os atletas têm uma mochila igual à minha, e a gente acha que é pequena, mas cabe tudo, então eles põem toalha molhada, roupa molhada, a mochila fica pesando 1 tonelada, e é um moleque que nada, por exemplo, nado de costas, e aí as costas ficam sobrecarregadas, e a gente nunca sabe por que é. Às vezes o técnico acha que é por causa do treino, e a gente vai ver porque fica carregando para lá e para cá uma mochila cheia de material de treinamento junto com material de escola. Então, a base sempre recebe, eu sempre faço bastante nas palestrinhas orientação postural com eles em relação a essas coisas. Confecção de órtese, eu acho que eu faço uma órtese por dia lá. Eles têm muita lesão de dedo. Então, praticamente, toda semana eu faço uma órtese, com certeza. Então, é uma das coisas que eu mais faço. Liberação miofascial, para quando eles estão em uma parte de treinamento muito pesado, a gente utiliza muito da Kinesium Tape, muito de trabalho de gesto esportivo. Isso aqui é um trabalho de um atleta que está retornando, eu vou falar dela, num caso clínico, que está retornando à atividade esportiva agora, de alto rendimento, e outras coisas. Então, como eu falei para vocês, a terapia, eu comecei a viajar também junto com o fisioterapeuta para as competições de natação. Desde quando eles chegaram, acho que eles achavam que era importante ter uma TO para poder ajudar, auxiliar. Na comissão, a gente também, as meninas, a nossa equipe, a maioria é feminina, né? Então, o técnico acha, porque tem diferença, viu, gente, de atleta assim, coletivo e atleta individual. Individual é mais difícil. Então, as meninas elas tinham uma afinidade muito grande comigo, então o técnico achava que era importante eu ir nas competições para poder ajudar, auxiliar
auxiliar e trabalhar. Então, assim, dentro da minha função, eu faço assistência em competições e jogos, mas essa hora aqui eu sou tudo menos TO, né? Faço qualquer coisa. Assim, gente, dentro de uma competição vale tudo. Então, mas é uma parte bem legal, assim, porque você vê como que eles ficam, quando eles estão bem na adrenalina, assim, de ter que pegar um índice para poder ir para as Olimpíadas, o estresse da competição, e a gente conseguir ajudar isso nesse momento é bem interessante. Então, eu pus umas fotos para vocês verem. Isso aqui é um recuperativo, né, a crioimersão. Depois de uma prova de natação, eles geralmente fazem para liberar lactato. Isso aqui é o meu quarto, você vê, uma bagunça. Os atendimentos ficam todos aqui e na fisioterapia. Nesse dia, acho que a gente montou o setor dentro do meu quarto. Isso aqui é uma medição de lactato. Isso aqui também eu fazia também. Quando o técnico eu estava na piscina com o atleta, a gente que fazia. O atleta sai logo da prova, ele tira a roupa, vai para tirar o fast, né? E vai lá, a gente mede o nível de lactato. Se tiver um nível muito alto, aí ele tem que fazer as coisas para soltar o lactato, liberar o lactato, né? Que é soltar na piscina, ou a crioimersão, ou a massoterapia. Uma coisa importante também de trabalhar no esporte de rendimento, eu estou falando de esporte de alto rendimento. Então, assim, são atletas que custam muito caro para a gente, são atletas de ponta, que já vieram de outros clubes, que já vieram de outros lugares. Então, assim, eu aprendi que eles testam muito a gente. Então, testam mesmo, de conhecimento, para eles poderem saber se eles realmente vão confiar no que a gente está falando ou não. Então, eu aprendi que a comunicação com eles é muito importante. Então, trabalhar com esporte de alto rendimento, você tem que ter um conhecimento muito grande do esporte, da modalidade que ele faz. Ele não tolera, assim, de você chegar... Eu estou falando isso porque eu convivo muito com eles. Então, às vezes, eu tenho amigas que atendem atletas assim esporadicamente. Então, ele vem, faz uma órtese e vai embora. Mas, se ele perceber que você não sabe do que está falando no ambiente dele, ele já perde um monte de confiança em você. Então, é uma coisa que eu vivo hoje de esporte. Então, eu assisto muito esporte, eu pratico muito esporte. E isso, para eles, é muito importante. Então, foi assim que eu ganhei muito conhecimento e muita credibilidade fazendo o que eu faço. Então, assim, conhecer o esporte de quem você está tratando é importante, a posição que ele joga, o que ele joga, como ele se machucou, mecanismo de lesão, isso tudo é uma coisa que gera muita confiança e uma aderência mais fácil deles no tratamento. Então, isso é uma coisa importante, se eu for trabalhar no esporte, de você ter. Eu vou falar um pouquinho de cada modalidade, mas bem rapidinho, só para vocês entenderem um pouco a especificidade de cada uma. A natação, então, eu falei para vocês, trabalho com ela desde 2009, com a natação desde 2009. Essa temporada foi a primeira temporada que eles saíram do meu CAT e foram para São Bernardo, né? Essas são as categorias que a gente tem no SESI. Então, o júnior e o absoluto, que são os mais velhos, eles estão em São Bernardo, e a gente agora está com as categorias infantis, né, com as categorias de base, lá no setor, lá na Vila Leopoldina. Então, lembra que eu falei de comunicação, que é importante, que eles testam? É saber, quando você vai tratar um atleta, você saber, pelo menos o básico do básico, assim, os termos que eles costumam utilizar, isso é importante, né? Então, assim, se o atleta na natação, se ele é fundista, velocista, se ele é meio fundo, esse aqui do treino não precisa tanto, é porque eu convivo mais. Então, se o treino do dia ele chega no setor cansado, hoje foi um treino A1, A2, AN, dependendo de qual treino um treino mais cansativo, menos puxado, então mais tranquilo. Saber o tipo de nado que ele faz, isso daqui é importante, porque isso aqui faz parte do gesto esportivo dele, né? Então, para fazer um tratamento, é importante a gente saber se é um nadador de peito, se é um nadador de costas, se é um nadador de borboleta, e aí você consegue entender um pouquinho o mecanismo de lesão, alguma coisa, qual que é a queixa maior dele, que ele está lá no setor.
Minha atuação com a natação, então, era basicamente isso, era atendimento ambulatorial, mas eles vinham muito, os nadadores, eles são muito... É o esporte que eu vejo que mais treina, então, são os atletas muito bem preparados assim, fisicamente, eles pouco têm deslize de parte de alimentação, de treino, de qualquer coisa, então, eles não têm uma lesão assim, tão importante. Geralmente, é sempre lesões de sobrecarga de treino. Então, eles iam mais para fazer um recuperativo, fazer um trabalho um pouquinho de fortalecimento, dependendo do nível. Então, nunca eram umas coisas muito graves assim. Não eram atletas que eu fazia muita órtese. Essa aqui é uma atleta de natação, ela até se aposentou depois das Olimpíadas do Brasil, mas ela teve uma lesão do dedo do polegar, que eu nem lembro do que houve, mas não foi nada assim relacionado à natação, isso eu lembro. Isso aqui é umas orientações posturais que eu faço muito com a galera na natação por causa do material, da mochila de treino deles. E a confecção de órtese, na verdade, é bem raro. Isso aqui também é um pouquinho das viagens, de como que eram as viagens, né? Essa aqui é a nossa atleta Tiene Medeiros. Essa daqui é a Dainara, ela ganhou essa... É uma atleta que dá bastante trabalho em competição. Ela ganhou uma medalha e foi dar para a gente. Essa é a psicóloga e sou eu. E a gente também, isso é no treino, a gente indo na concentração para o hotel, e a gente nem tudo é só trabalho. Então, às vezes, a gente vai na arquibancada para torcer pelos atletas. Essa daqui é uma foto de toda a competição, da natação, no caso, a gente tira uma foto a gente fala que é do backstage, assim, que são das pessoas que trabalham nos clubes. Então, aqui são todos os físios e massoterapeutas de todos os clubes que estavam na competição. A competição de natação ela dura uma semana. Então, a gente não é igual do vôlei, que viaja para uma cidade, joga, faz um jogo e volta para casa. A gente, sempre, quando viaja uma semana. A natação dura uma semana. Essa daqui, e aí eu achava legal, porque toda vez eles falavam a mesma coisa. A gente tirava a foto e falava assim, tem físios e massos e só uma TO. Então, sempre eles achavam isso o máximo, que tinha uma TO em algum lugar. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, eles falaram, você é a físio nova do SESI? Eu falei, não, só TO. Como assim uma TO? O que uma TO está fazendo aqui? Eu falei, a mesma coisa que você, estou trabalhando. E aí, nas outras competições, cada vez vinha um. Vinha um do Flamengo, eu estou sabendo se é TO, se não é físio. Aí vinha um do Pinheiros, se é TO, se não é físio. E aí eles foram sabendo. E aí era legal, porque... Nas competições, eu vinha os físios assim, do Corinthians e falava, cara, estou com um atleta que está com um problema na mão. Então, a gente passava a competição inteira trocando figurinhas. Assim. Eu até brincava, vocês têm que me contratar, ou contratar uma TO, que tem muito caso de mão aí. E aqui são os atletas, e aqui é toda a comissão técnica. É uma comissão grande, está vendo? Vários técnicos, preparadores físicos, psicólogas, TO, físio, massoterapeuta. Então, o SESI vai com uma equipe grande até. A gente tem quase o mesmo número de técnico e de atleta. No vôlei, então, a gente tem o vôlei masculino, que fica no meu CAT. Né? O vôlei, apesar de ser uma modalidade que eu não viajo com eles, é a modalidade que eu mais trabalho com eles, porque eles têm lesão direto de subluxação, fratura, o que for nessa mão. Então, é o que vive no meu setor e eu vivo na quadra. O técnico me ama, porque... Eles quebram o dedo, aí ele manda ir lá no meu setor para ver se eu consigo pôr alguma coisinha, ele chama minhas órteses de coisinha. Coisinha para ele voltar para a quadra. E aí, às vezes, eu não consigo fazer milagre. Então, também, né, é importante, no vôlei, mais do que todos os outros, é importante saber a posição daquele jogador, porque aí você entende muito bem do mecanismo de lesão dele. Então, assim, se é um atleta de ponta, se ele é líbero, se ele é levantador, isso daí influencia bastante na queixa dele, no seu conhecimento da lesão dele. Então, isso também é importante saber. Por isso que, para trabalhar com esporte, tem que gostar de esporte, de assistir pelo menos uns jogos. Esse aqui é o gesto esportivo, né, do toque. Então, assim, por exemplo, o líbero, ele geralmente
Eu vou falar como se vocês soubessem, mas assim, o líbero ele tem uma defesa mais alta, então ele está muito mais sujeito a subluxações de polegar, lesão de ligamentar. Então, os meus líberos todos têm uma órtese, todos machucam o dedo constantemente. Então, isso daqui, o gesto esportivo do toque, de como que ele funciona, é importante saber também. Aqui, manchete, né, impacto entre os jogadores que pode acontecer. Esse também é um mecanismo, um gesto esportivo que causa bastante lesão, que é o peixinho, que eles chamam, né, que é quando eles se jogam no chão para poder pegar a bola. Geralmente, nesse jogar, eles batem o dedo, ou eles chegam muito atrasado para o peixinho, a bola já espirrou no chão e volta para o dedo deles, aí causa subluxações. Isso acontece também bastante. Que é essa bola que volta na manchete também. Quando o dedo está assim, ó, tem uma posição correta que o técnico ensina, tá vendo? Para eles não deixarem o dedo aqui, porque a bola pode voltar, espirrar e bater no dedo nessa posição. Então, ele ensina uma técnica diferente. Saber também que a manchete, né, não bate aqui na mão, bate aqui no antebraço. Então, quando eu tenho uma fratura de dedo, eu consigo pôr uma órtese e mandar ele voltar, uma fratura, uma luxação, eu consigo mandar ele voltar para o treino com a órtese, porque, teoricamente, ele não vai ter impacto na mão, vai ter impacto no antebraço. Então, coisas básicas também do vôlei, né? Assim, se o levantador ele for mais baixo, ele é mais suscetível à lesão, né? Porque a bola vem mais alta e, às vezes, ele está aqui na boca da rede, o impacto é maior. Se o central recebe mais bola, ele também é mais suscetível à lesão por repetição. Então, são gestos esportivos do esporte que a gente consegue entender melhor o mecanismo de lesão. Na atuação do vôlei, eu faço bastante confecção de órtese, por isso que está em primeiro. Lá eles têm uma regra, tá? Meus jogadores nunca tiram foto comigo sentada. É para me zoar. Então, assim, todas as fotos, eles estão em pé e eu também. Eu sempre fico brava, é uma regra deles. E eles ficam com essa cara de bunda, ó, rindo de mim, porque olha o meu tamanho, olha o deles. Esse aqui é o Theo, esse aqui é o Bruninho, que é da seleção, né? Ele foi nosso jogador uma temporada. Ele usou uma órtese minha. Aí ele foi legal, foi a história dele. Quando ele entrou no SESI, aí ele assinou o contrato e ele foi conhecer a gente, foi conhecer nosso setor de reabilitação. E quando ele chegou, ele conheceu os físicos, conheceu todo mundo, e aí o pessoal me apresentou. Essa aqui é a Carla, terapeuta ocupacional. Ele veio direto em mim e falou assim: já estou sabendo que tem uma pessoa que vai cuidar da minha mão. Então, eu achei legal, porque ele foi o primeiro atleta que soube, então a gente descobriu que eles vendem no contrato o meu serviço. Tipo, lá no SESI, assina com a gente que lá tem uma TO só para cuidar da mão de vocês. E isso foi legal, um reconhecimento bacana. Essa aqui é uma atleta que está jogando com uma órtese. Já acabou, né? Eu já vou bem rapidinho. Essas são as órteses que eu faço, né, na maioria com os jogadores de vôlei, são órteses mais tradicionais. Agora eles estão tendo umas fraturas de pé, de pisão, principalmente o pessoal da base, aí eu comecei a fazer umas proteções com o Orficast, não sei se vocês conhecem esse material. O polo aquático, a gente tem a base adulta masculina e feminina, também é importante saber, né, ter pelo menos um conhecimento básico de posicionamento do polo aquático. É um esporte que tem mais contato, um esporte mais agressivo, então eles têm bastante lesão. E eles têm muito, por incrível que pareça, lesão de rosto, né? Eles recebem cotoveladas, foi por causa deles que eu comecei a fazer a máscara facial. Então, no polo aquático também eu participo de tudo, como a natação, eu viajo com eles, então eu acompanho eles em competições também. Eu não viajo com vôlei, mas com o polo aquático eu já acompanho junto com a físio. Deixa eu passar. Aqui é um goleirinho que teve uma lesão ligamentar de polegar, ele usando, esse daqui tomou uma cotovelada no nariz, aí a gente fez a máscara facial. Isso daqui é uma órtese, eu sempre tenho todos os materiais deles de trabalho, que são as bolas, e aí eu faço as órteses moldadas para não atrapalhar nada de performance deles. Então, eles têm que estar se sentindo seguro para usar a órtese, enquanto eles praticam a atividade. Por que a TO não está no paradesporto, né? Lá no SESI, a gente trabalha com um esporte de alto rendimento. Então, assim, a atuação no paradesporto, os técnicos odeiam a gente, porque isso influencia a gente mudar alguma coisa na classificação funcional deles.
quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente está falando de muito dinheiro envolvido, patrocinadores e tudo mais. Eu acho que a TO tem um campo muito grande para trabalhar no paradesporto, mas na parte do paradesporto de base. Então, no começo de tudo, quando ele ainda não começou a classificação funcional. Depois que essa classificação funcional está feita, o trabalho da TO fica basicamente aqui na atuação ambulatorial. Se precisar de alguma coisa, faz. Mas trabalhar assim, para mudar a autonomia dele de alguma coisa e que pode gerar uma mudança na classificação funcional, e aí gera uma mudança nos resultados dele, isso daqui não funciona no alto rendimento. Então, como a gente só tem atletas de alto rendimento, eu não consigo me introduzir muito na terapia ocupacional dentro do paradesporto. Então, eu fico bem voltada aqui na atuação ambulatorial. Tem alguma coisa, e eles vão no meu setor. Aqui são os atletas nossos, que é a seleção brasileira, que foi fazendo tratamento. Esse aqui é um caso clínico, eu vou falar bem rapidinho para passar. É uma atleta de polo aquático, de rendimento. Eu não sei se você sabe o que é a doença de Kimball, que é a doença do osso semilunar. Quando ele tem uma morte desse osso, e ele gera muita dor e muita disfunção na parte de punho. E era a mão dela dominante, a mão dela de ataque, a mão de chute, que a gente chama. Né? No polo aquático, eles chutam a bola com a mão. E a gente trabalhou com ela, ela fez duas intervenções cirúrgicas, uma bem importante, que é o reposicionamento do osso do rádio e da una. E aí ela queria continuar o esporte em alto rendimento. Então, foi um caso bem complicado de se tratar. Ela quase perdeu, quase não renovou o contrato, até por causa da Kimball, que dela mesmo. Mas aí a gente conversou com o técnico, conversei com o diretor de esporte, e eu garanti para ele que a gente ia conseguir fazer ela jogar em alto rendimento de novo. Ela jogou ano passado o primeiro campeonato, depois do pós-operatório. Hoje, no polo aquático, a esparadapagem não fica, né? Então, eles têm que usar silver tape. Isso aqui é a bandagem deles. Então, a gente não conseguia pôr uma órtese rígida, porque o regulamento não permite. Então, eu fazia uma bandagem de silver tape no punho dela para jogo. E aí, ano passado, ela ganhou, as meninas, nossa equipe feminina foi campeã da Liga Nacional. E aí foi legal, porque ela dedicou para mim. Isso é um reconhecimento bem bacana. Foi um caso bem interessante de se trabalhar. Essas aqui são as órteses principais que eu faço, então, só para vocês terem uma ideia, eu uso muito o termoplástico da Effective, né? E uso muito esse material aqui, ó, é o que eu mais uso, é o Orficash, não sei se vocês conhecem. É um material que é um tecido, que fica mais durinho, e ele serve para a gente, para em treino, a legislação permite que ele entre na quadra com isso. Então, eu vou falar um pouco só rapidinho das conquistas que a terapia ocupacional no esporte de alto rendimento teve. Então, assim, o reconhecimento de atleta e comissão técnica, eu sou muito conhecida dentro do meu quadradinho ali, dentro do SESI São Paulo. Eu já adquiri um reconhecimento muito grande com os atletas e a comissão técnica. Então, assim, acontece alguma coisa, o técnico já manda para mim, ou o próprio atleta já vai direto, já me liga, já me fala. Então, isso é bem bacana. Assim, a minha equipe também, que eu falei para vocês que é multi, mas é inter, também eles reconhecem bastante a importância do serviço da TO no esporte de alto rendimento. Essa confiança e esse respeito também dos atletas não tem igual. A gente foi campeão da Superliga, eu ganho a medalha, porque eu faço parte da comissão técnica. Uma atleta ganhar isso aqui é uma medalha de um mundial, e ela vai lá no setor só para levar a medalha e falar que a gente faz parte disso, de todas essas conquistas também não tem preço. Outra conquista foi que a gente, em 2017, fechou um convênio com a Universidade Federal de São Carlos. Então, hoje, lá no CAT, comigo, eu tenho estagiárias de terapia ocupacional na faculdade. Então, é o primeiro estágio de terapia ocupacional no esporte. Eu já estou na minha quarta estagiária. Essas estagiárias estão fazendo ciência, a gente quer que elas escrevam sobre o esporte de alto rendimento. Essa daqui fez um trabalho de estudo clínico. A Bia fez um trabalho bem bacana que virou capítulo de um livro. O livro está para sair esse ano.
a gente fez um curso também, que foi o primeiro curso de terapia ocupacional no esporte, que também foi uma coisa bem interessante, que foi bem legal. Ele, com 3 dias que a gente divulgou, as vagas já se esgotaram. A gente teve umas parcerias importantes, que foi da KT Tape, da Efetive, que é das placas de órtese, e da Sanavita, que é um de suplemento esportivo. E foi um sucesso, foi bem legal. A gente está querendo repetir de novo esse curso. Um curso que a gente foi um dia inteiro só de parte teórica, e no outro dia foi a parte mais dinâmica. A gente mostrou todas as órteses que a gente faz, foi bem bacana. E, por causa desse trabalho, que é um trabalho que, por enquanto, acho que só eu estou inclusa dentro de um serviço, né, de alto rendimento, então aí eu comecei a receber muito pedido de atendimento de atletas de outros clubes. Então, eu comecei a fazer muito atendimento para atletas de outros lugares. Esse aqui é um jogador de futebol, ele é do sul, do Paraná, da Série B. É um atleta do polo aquático, que é do... Acho que esse aqui é do Pinheiros, do Grume, jogador importante da seleção brasileira, já foi nosso, agora está no Pinheiros, e ele vive machucando a mão, mas ele só trata comigo lá, então ele vai para o SESI. Esse daqui também é outro jogador, então isso também é uma conquista da terapia ocupacional, eles verem a importância que a gente tem, então, como os outros clubes não têm, e aí a gente está focando lá no CRCE. Esse daqui é o físio do Corinthians, do futsal, então ele é fãzaço do meu trabalho. Então, todos os atletas dele que têm algumas lesões de mão ou de rosto, eles vão tudo lá para o meu setor. Apesar de ser palmeirense, eu caí nas graças dos Corinthians. Então, e aí agora eu tenho um monte. Tamo? Tá. E aqui foi na mídia, né, o que saiu já da terapia ocupacional no esporte. São coisas que saíram, que também é uma conquista muito grande. Eu espero que vocês tenham, eu espero que vocês tenham um interesse maior e que a gente tenha mais TOs trabalhando dentro do esporte de alto rendimento. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode entrar. Obrigada.